Convido a todos para sentar nas cadeiras de forma bem confortável, de cerrar os olhos, de procurar esvaziar as suas mentes e elevar a mente ao nosso Mestre Jesus. Jesus nos ensinou que quando 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, ali ele se faria presente. Portanto, acreditamos que Jesus está conosco. E que todos nós viemos até aqui para receber alguma coisa, porque necessitamos de alguma coisa. E Jesus conhece a cada um de nós. Conhece as nossas necessidades, as nossas angústias, as nossas enfermidades. E está sempre disposto a nos ajudar. Mas depende de nós. Nós temos uma ideia ainda muito equivocada a respeito de que basta orar. É importante manter a sintonia, a vibração, a frequência. A espiritualidade se encontra presente com a maior disposição para não nos auxiliar, mas é necessário que estejamos na mesma frequência. Por isso, Senhor, nós os rogamos que nos envolva de ambos os planos, com seu amor e a sua paz. Que ilumine, Senhor Jesus, a nossa mente e o nosso ser inteiro. Que o nosso coração seja iluminado, como também o nosso caminhar. Que fortaleça, Senhor, em cada um de nós a fé. Para que, Senhor, não saiamos do seu caminho. Estamos aqui nesse momento, Senhor, e nos colocamos inteiramente às suas mãos, pois confiamos em Ti. E confiamos, Senhor Jesus, que estás presente. Rogamos a Ti, Senhor, que alivie as nossas dores físicas e espirituais. Que alivie as nossas tristezas, as nossas ansiedades. E que nos abasteça, Senhor. Que nos impregne das suas energias benéficas e salutares. Queremos agradecer-te, Senhor, por todos os bens que nos destes, pela nossa vida, pela nossa família, pelo nosso teto, pelo nosso vazado, pelo nosso alimento, por ter o corpo perfeito, por poder falar, sorrir, caminhar, quando tantos não podem. Nos oferecemos totalmente a Ti. Que assim seja. Bom, hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos falar hoje a respeito do homem no mundo. O que
quer dizer o homem encarnado, que quer dizer que somos nós. E também vamos falar do cuidado do corpo. Allan Kardec inseriu neste capítulo 15, duas mensagens, do item 10 e o item 11, se referindo ao homem do mundo, que é uma mensagem de um espírito protetor, e cuidar do corpo, que é a mensagem do espírito Georges. A mensagem inicia assim: um sentimento de devoção e de bondade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem às vistas do Senhor em preces, orações, cultos, para pedir assistências aos bons espíritos e a Jesus. Estes devem estar com as mentes e corações elevados, vibrando em alta frequência, que os espíritos superiores encontrem, para que os espíritos superiores encontrem as condições necessárias para nos auxiliar. Kardec e os espíritos está dizendo aqui que quando nós vamos fazer uma prece dirigida aos espíritos ou a Jesus, em primeiro lugar, nós precisamos estar com o coração elevado. Isso quer dizer o quê? Que nós devemos estar com pensamentos positivos, que nós precisamos estar na frequência dos espíritos superiores. Isso hoje é comprovado cientificamente, que cada pessoa e cada espírito, porque uma pessoa também é um espírito, o espírito tanto encarnado como desencarnado, eles vivem em determinadas faixas de frequência. Nós não vivemos 24 horas por dia na mesma faixa. Nós, não conseguimos viver numa reta linear. Nós temos altos e baixos. Mas para que os espíritos superiores nos atendam ou nos ouvem, porque nem tudo que pedimos somos merecedores de atendimento, nós precisamos elevar para que alcançamos a faixa vibratória que eles vivem. Se nós estamos numa faixa inferior, eles não conseguem nos auxiliar. Não pensem que os espíritos estão longe, não, eles estão presentes. Eles não são inatingíveis. Eles estão aqui de boa vontade e desejosos de nos socorrer e amparar. E nós? Estamos na mesma frequência que eles? Ou estamos neste momento sintonizados em outras frequências? Quais são as nossas preocupações neste momento? Nós vemos aqui dentro da casa espírita muitas pessoas que às vezes ficam conversando durante a palestra. Essas pessoas estão na frequência que os espíritos estão aqui? Essas pessoas vão conseguir receber aquilo que elas vieram procurar? Porque em que frequência que ela está? Ela está na frequência do assunto que ela está discutindo com o outro. A mesma coisa, você vem tomar passe. Aí você entra lá na sala de passe e mentaliza o marido, a esposa, a mãe, o pai, não interessa quem, para receber aquilo que você está recebendo. Nenhum dos dois recebe. Primeiro, que você não está com uma frequência elevada. Se você veio aqui para receber para você, você não está numa frequência elevada para que eles transmitem, mas você não recebe. A
aquele a quem você endereçou as benesses do passe, só vai alcançá-lo se ele estiver naquela frequência. Por isso, aqueles que fazem atendimento à distância pedem para que naquele momento a pessoa se recolha em prece, se mantenha a vibração elevada para que possa receber. Nós temos a ideia equivocada de que os espíritos estão à nossa disposição. Estamos completamente equivocados. Os espíritos têm muitos afazeres. Eles não estão à nossa disposição. Então, quando vocês vêm até a casa espírita, passa pelo atendimento fraterno, é orientado, depois passa pelos passes, aí a gente percebemos claramente, muitos recebem aquilo que veio procurar rapidamente, outros não. E por quê? Porque aqueles que recebem seguir as orientações e os demais não. E o mérito de quem recebe é dele, porque nós aqui na Casa Espírita, nós fornecemos apenas as ferramentas. O que cada um de vocês vai fazer dessa ferramenta depende de vocês. Os espíritos nada podem fazer se nós não entrarmos em sintonia. Somos energia magnética, e através do nosso pensamento viajamos no tempo e no espaço, de acordo com a nossa vibração. Se pensamos positivos, adentramos em frequências elevadas e recebemos essa carga eletromagnética que promove a cura, que gera a cura, que traz bem-estar, leveza, mas o contrário também é verdadeiro. Se pensamos negativo, adentramos em frequências negativas, pesadas, densas, enfermiças, que vai gerar mal-estar, enfermidades e pior, vai abrir brechas para que os espíritos inferiores possam interferir na nossa vida, através dos nossos pensamentos, nos trazendo sugestões, nos induzimos a cometer atos que é contrários à lei de Deus. Nós não desrespeitamos as leis de Deus apenas quando nos manifestamos em atos e palavras e ações. Desrespeitamos também a lei de Deus pelo pensamento. No livro dos Espíritos, na questão 459, Kardec pergunta aos espíritos da codificação se os espíritos interferem na nossa vida. E eles nos diz que na maioria das vezes são eles que nos dirigem. Se na maioria das vezes são eles que nos dirigem, isso quer dizer que mais de 50% dos nossos pensamentos não são nossos. No livro Mecanismo da Mediunidade, capítulo 19, o Espírito André Luiz nos diz que o pensamento pode materializar-se criando formas, muitas vezes de longa duração e que podem ser fotografados. Vocês já pensaram nessa possibilidade? A ideia que temos aqui no mundo físico se materializa no mundo espiritual, com todos os seus detalhes.
mesmo quando não se concretiza fisicamente. E os espíritos desencarnados vê como se de fato a ideia tivesse sido realizada. Quando pensamos alguma coisa aqui, tanto de bom como de ruim, os espíritos desencarnados veem como fato consumado. E na Gênesis, no capítulo 16, no item 7, Kardec nos diz que os videntes podem ver essas imagens acreditando estar vendo uma visão espírita, enquanto na realidade é uma visão das mentes encarnadas. Os videntes que têm a vidência, eu sempre comento que vidência não tem legenda, porque a gente só vê. Não tem nenhuma explicação para que a gente está vendo. Para que haja, aí precisa entrar a mediunidade também da audiência. As duas em conjunto, aí sim, mas só a vidência você só vê. Por isso, a importância de estarmos constantemente vigiando os nossos pensamentos, como Jesus nos ensinou. Claro que quando já temos o controle de não pôr em prática os nossos pensamentos, já estamos no caminho certo, tendo pela nossa frente uma longa estrada a ser percorrida, mas já estamos iniciando os primeiros passos. Difícil, ou contrário às leis de Deus, é quando nós colocamos em prática todos os nossos pensamentos. Precisamos ter domínios deles. Quando Jesus disse, a tua fé te curou, Jesus estava se referindo à sintonia, à frequência, porque ele quis dizer que aquelas pessoas que conseguiu a cura entraram numa frequência que alcançaram as energias curadoras. Não é necessário dispensar a nossa vida para conseguir ser espíritos melhores, espíritos mais elevados. Na realidade, nós devemos viver como homens de nossa época, desfrutar tudo que a vida nos oferece, com dignidade, respeito pelas leis de Deus, sem excessos. Então, nós não estamos aqui para viver como poderia dizer, como santos, como muitos acreditam, né? Viver em solidão, enclausurado, não contribui em nada para a nossa evolução, para o progresso. É necessário viver em sociedade, respeitando as diferenças, compreendendo que cada um de nós nos encontramos em pontos diferentes do caminho. O que é respeitar as diferenças? Respeitar o outro como ele é, respeitar a fé do outro, a condição do outro, a cor da pele do outro, as opções sexuais do outro. Nós temos que trabalhar para a nossa evolução. Nós não somos Deus para ficar apontando o dedo e julgando. Nós estamos aqui no mesmo caminho, a busca da evolução. Só que cada um se encontra num ponto do caminho diferente. E nós temos a pretensão de que cada um pense como nós. A gente ouve dizer assim, eu não gosto do fulano, ele pensa muito diferente de mim. Mas claro que ele pensa diferente. Ele é um outro indivíduo. Nós somos indivíduos únicos. E enquanto
E enquanto permanecemos aqui encarnados, é natural que tenhamos que trabalhar para a manutenção do nosso corpo. Vivendo a vida material, é necessário cuidar dela. Seja no âmbito do nosso próprio corpo, seja na vida de relação que estabelece com os demais seres. O nosso corpo precisa de manutenção. Portanto, a nossa obrigação é cuidar dele com respeito, o que vale dizer que todo aquele que acredita que maltratando o corpo purifica a alma, comete infração contra as leis de Deus, contra o patrimônio divino. Muitos dizem, esse corpo é meu, e faço o que quiser dele. Atualmente está muito em moda essa frase, meu corpo, minhas regras, usando como justificativa para o aborto. Só que o feto é outro corpo, é outro espírito, é outro ser, é outro indivíduo. Portanto, o aborto em qualquer fase da gestação é considerado uma séria violação das leis divinas, pois impede o progresso espiritual da alma, que já estava ligada ao embrião desde a concepção. Respeitar a vida desde a concepção é honrar o sagrado dom da existência, reconhecendo a sabedoria e a justiça de Deus em cada momento da jornada divina. Somos espíritos imortais. Portanto, gente, nós não morremos. Aqueles que acreditam eliminar o corpo, que eliminar o corpo acaba com todos os problemas, estão completamente equivocados. Os problemas não pertencem ao corpo, pertencem ao espírito. E com um agravante, quando nós morremos, nós não levamos o corpo. Todos os problemas seguirão com o espírito. Porque sim, usamos o corpo a cada reencarnação como instrumento e experiências evolutivas. Qualquer infração contra o corpo é uma infração contra a lei de Deus. Acredita que o corpo é nossa propriedade? Se assim fosse, por que o nosso aparelho físico não nos acompanha quando vamos para o mundo espiritual? Sabemos que isso não acontece. A matéria fica e o espírito parte sozinho. Então, refazemos a questão. A quem pertence esse corpo? Podemos responder sem medo de errar, que o corpo é patrimônio divino, emprestado ao espírito para que através dele possa se manifestar no mundo ao que foi chamado a viver. E por ser emprestado, precisamos cuidar dele. O que fizermos ao nosso corpo hoje refletirá no corpo que recebemos nas próximas reencarnações. Pois o mal que a ele fizermos ficará registrado no nosso perispírito e entrará na conta que teremos que reparar. Vamos pensar a respeito disso. É tão comum a gente ver, a gente ouvir as pessoas achar, esse corpo é meu, as pessoas falarem, esse corpo é meu corpo, minhas regras. Então, na realidade, nós temos ainda muito que aprender. Uma boa tarde a todos.